Olá, bem-vindas e bem-vindos. O podcast A História está no ar hoje. PEC é apresentada com Bolsa Família fora do teto por 4 anos e gasto extra de até R$ 198 bilhões por ano. Relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro apresentou nesta segunda-feira, dia 28, a proposta de emenda à Constituição, também chamada de PEC, para viabilizar a retomada do Bolsa Família. O texto retira o programa social do teto de gastos por 4 anos e prevê, ao todo, R$ 198 bilhões fora do teto em 2023. Além dos R$ 175 bilhões estimados para bancar o Bolsa Família, a proposta libera o governo para investir até 23 bilhões nos próximos anos, fora do teto de gastos, a partir do excesso de arrecadação, ou seja, de tributos arrecadados acima do que estava previsto inicialmente. O texto foi cadastrado no sistema do Congresso, mas, para começar a tramitar oficialmente, precisa da assinatura de pelo menos 27 senadores, 1/3 do total. Aliados do governo eleito tentam chegar a esse número até esta terça-feira, dia 29, para que a PEC possa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda nesta semana. O governo eleito corre contra o tempo nas negociações porque todas essas regras precisam ser incluídas no orçamento de 2023, que, se não houver atrasos, deve ser votado até o dia 16 de dezembro. O que está sendo proposto é o prazo de 4 anos. Inicialmente, havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa Família. Mas, devido a muitas reações que houve, chegou-se à proposta de 4 anos, afirmou Marcelo Castro nesta segunda. É claro que tudo isso vai ser fruto de intensas negociações, e quem cobre o Congresso Nacional sabe que dificilmente uma matéria entra no Congresso e sai da mesma maneira que entrou. Claro que nós estamos esperando que essa PEC sofrerá modificações até a gente chegar a um consenso, continuou. O objetivo da PEC do Bolsa Família é assegurar o pagamento da parcela de R$ 600 a partir de janeiro, mais um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Essa modelagem tem custo estimado de R$ 175 bilhões por ano. PEC libera outras despesas, ao retirar todo o orçamento do Bolsa Família das restrições da âncora fiscal. No entanto, a PEC também abre um espaço de 105 bilhões abaixo do teto de gastos. Ou seja, permite que o governo eleito use esse montante para cumprir outras promessas de campanha, como a valorização do salário mínimo e a recomposição de programas como a farmácia popular. Os pontos mais sensíveis, e que podem ser alterados durante a tramitação da PEC, são justamente o tamanho do impacto financeiro e o tempo pelo qual o Bolsa Família ficará fora das regras de austeridade fiscal. O teto de gastos limita o crescimento das despesas públicas acima da inflação, funciona como uma barreira fiscal para que o governo não extrapole no aumento da dívida. Inicialmente, a equipe de transição do governo do PT sugeriu uma PEC com efeito permanente, sem definir o período para excepcionalizar o benefício do teto. Mas, como a ideia sofreu resistência entre as lideranças do Congresso, o novo governo teve que recuar para um texto com validade de 4 anos. Investimentos de R$ 23 bilhões em 2023. A proposta prevê que, a partir de 2023, eventual excesso de arrecadação poderá ser usado para investimentos, mas até o limite de 23 bilhões. O texto estabelece que o excesso de arrecadação de receita corrente do ano anterior poderá ser utilizado para alavancar investimentos sem a restrição do teto de gastos. O limite é de 22,9 bilhões, o que corresponde a 6,5% do excesso de arrecadação de receitas correntes de 2021. Os investimentos seriam, no máximo, no valor de 23 bilhões. Ou seja, se o país tiver excesso de arrecadação de 10 bilhões, você só vai poder investir 10 bilhões. Se tiver excesso de 100 bilhões,
Você só vai poder investir 23 bilhões, detalhou o senador. A PEC também prevê que o novo Bolsa Família seja excluído da meta de resultado primário de 2023. Isso significa que o gasto não será contabilizado para o resultado positivo ou negativo das contas do governo central no ano que vem. O novo Bolsa Família ficaria, ainda, fora da regra de ouro de 2023 a 2026. Essa regra impede o governo de contrair dívida para financiar despesas correntes, como é o caso dos benefícios sociais. O que sai do teto de gastos, afinal. A proposta retira, portanto, do teto, 105 bilhões de reais que já estavam previstos para um Auxílio Brasil de R$ 405 mensais e já tinham sido incluídos no orçamento de 2023, 70 bilhões de reais calculados pelo governo eleito para complementar o Auxílio Brasil e chegar ao modelo proposto para o Bolsa Família, R$ 600 mensais com R$ 150 a mais por criança de até 6 anos, 23 bilhões de reais de eventual excesso de arrecadação no ano anterior, a serem destinados para investimentos, receitas próprias de universidades derivadas, por exemplo, de convênios e doações, despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas custeadas por doações. Esses últimos dois pontos não tiveram valores incluídos na PEC porque não são recursos do governo. O projeto de retirar as receitas próprias de universidades do teto de gastos permite que a arrecadação de esforço próprio das universidades federais possa ser utilizada, independentemente do teto. Valerá, por exemplo, para doações de ex-alunos ou convênios firmados com universidades de outros países. Pelo texto, o relator do orçamento, que é o autor da PEC, Marcelo Castro, poderá apresentar emendas, alterando a peça orçamentária, para atender solicitações. E ficamos por aqui. Voltamos na próxima quarta com mais uma história. A reapresentação desse episódio é exibido na Rede PC Rádio News às 6 da tarde e na Rede PC News depois do Jornal da Meia-Noite. Tchau.